Voltamos com o nosso Justiça às Claras, terceiro e último bloco. O tema é a relevância da comunicação para o operador do direito. Os entrevistados hoje, para nossa honra, são pai e filho. O filho, Dácio Lopardi Mendes Júnior, o pai, Dácio Lopardi Mendes. Eles têm, gente, uma obra recentemente lançada sobre oratória para o pessoal que está fazendo concurso. Eu queria que você apresentasse para os nossos telespectadores e falasse como é que foi redigir, vocês dois redigirem esse texto, que eu te falo que é um singular que eu conheço no mundo do direito. Sim, bom, nós estamos tratando desse tema, como eu disse, extremamente relevante para os operadores do direito, como um todo, inclusive os concursandos. E já te interrompendo, para o pessoal que é concursando, vez em sempre a gente escuta notícia que, às vezes, um candidato a promotor de justiça, a juiz de direito, juiz do trabalho, etc., principalmente nessa carreira de área pública, perde o concurso na prova oral. Por isso é tão importante. Exatamente. Foi com essa ideia, com essa intenção, que pude ter a honra, o privilégio de, entre ideias compartilhadas com meu companheiro de jornada no desenvolvimento desse livro, dessa obra, Oratória Fundamental Aplicada a Concursos, que é o meu pai. Então, nós tivemos um encontro de gerações, de experiências diversas na advocacia, como professor universitário, ele já como magistrado há mais de 35 anos, já há bastante tempo também no Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. Então, nessa troca de experiências, nós fomos concatenando algumas ideias, desenvolvemos o livro com ênfase, especificamente, não só na parte da oratória fundamental, para os operadores do direito de uma forma geral, mas em um tópico próprio, aliás, na segunda metade do livro, direcionada exclusivamente para aqueles que prestam concursos públicos, como Polícia Civil Federal, AGU, Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, esses concursos que têm como uma das suas etapas a prova oral ou prova de tribuna. E a finalidade aqui não são só as técnicas de comunicação, mas principalmente aquele lado do preparo, e para que leve a pessoa à reflexão, o candidato à reflexão de quanto é importante ser possuidor de uma boa comunicação, de uma boa oratória. Eu digo porque atualmente os concursos eles têm um nível de exigência muito grande, um nível altíssimo, e ali os detalhes eles fazem toda a diferença para colocar um candidato dentro, enfim, daquela tão almejada carreira que ele pretende obter êxito e deixá-lo de fora, digamos assim. E esses detalhes, eles vêm com aquela pegada que eu te disse, Cristiano, sobre esse lado emocional da comunicação também. É saber, principalmente, potencializar o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento jurídico. Já houve uma avaliação prévia numa prova objetiva, numa prova dissertativa, eventualmente numa prova de sentença, enfim, e aí chega aquele desafio, que são as provas orais, entrevistas, prova de tribuna. E muitas vezes as pessoas travam, dão branco, a voz não sai, e elas sabem muito, elas já chegaram até ali, elas são detentores de conhecimento técnico para ingressar naquela carreira. Mas esse lado da comunicação ou do, digamos assim, um pouco de descompasso emocional naquele momento, que é um momento muito crítico, de muita exigência, ou talvez a pessoa nunca teve a oportunidade de fazer alguma exposição oral, seja em sala de aula, ministrando uma palestra, com o professor, sustentação oral, que nós colocamos aqui no primeiro bloco. Mas eu quero que você não se esqueça, só te interrompendo um pouco, claro, é que o foco, realmente, esse oratório fundamental aplicado a concurso. Mas a utilidade dele não se resume a isso. Se resume toda que tipo de comunicação em grupo e até mesmo individual. Em pequenos grupos, família, com exposições, narrativas, sala de aula. Ou seja, qualquer tipo de comunicação é útil a todos aqueles que fazem da palavra, que a forma que nós temos de nos comunicar é a palavra, e o conteúdo, perfeito, o conteúdo aqui perfeito, e a forma de expressão. Não perdendo de vista que a descontração, que também é uma forma de comunicação.
E até mesmo o silêncio, quando é muito eloquente, ele comunica alguma coisa que a gente quer dizer sem falar. Então, devido à importância da comunicação, até no silêncio. Perfeito. E até fazendo um adendo na sua colocação, com muita propriedade, inclusive, basta as pessoas fazerem as devidas adequações e adaptações para a sua realidade do momento, para o seu contexto naquele momento, que são princípios universais e fundamentais que nós abordamos no livro e que servem, sim, em diversas ocasiões, não só para aquele que presta um concurso público. Entendo. Pessoal, o programa aqui, a gente poderia estender isso muito mais, porque eu acho isso de extrema relevância. Um bom comunicador, principalmente na área do direito, eu sei que ele vai longe, por experiência própria, de ver os bons comunicadores. E eu queria agora, nesse final, eu vou inverter a ordem. Nós vamos agora, para quem tem mais sabedoria, no programa você sempre começou falando. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo, primeiro com o seu pai, depois por vocês. Por você, Pedro. Uma mensagem que eu poderia aqui deixar é toda aquela pessoa que deseja comunicar, já que o nosso tema é este, quero faça, quero não se acanhe, quero comunica, que ela pratique, estuda o tema, fala com descontração, procura vencer aquele temor reverencial e procurar controlar as suas emoções. Fazendo isso, por certo, irá se comunicar bem. E não precisa procurar palavras rebuscadas. As palavras simples, mas que transmitem a ideia que ele quer transmitir. E aquelas pessoas destinadas a receber aquela mensagem vão compreender com muito mais clareza e com muito mais facilidade. Perfeito. Tássio, você vai dar uma palestra sobre isso, né? Sim. Nessa sua mensagem final, você pode passar claro. para o nosso telespectador também? Essa mensagem final eu deixo até fazendo um trocadilho com um grande comunicador, já há anos que nós perdemos na televisão brasileira, o Chacrinha. Né? Quem não comunica se estrumbica. Então, que as pessoas acreditem cada vez mais na sua comunicação, no seu poder comunicacional, porque certamente tem muito a agregar a outras pessoas, à própria família, enfim, em qualquer ambiente. E aqueles que quiserem saber um pouquinho mais sobre a nossa metodologia na questão da oratória e comunicação, no dia 18 de setembro, agora, eu vou ministrar uma palestra no CAD, que é Centro de Atualização em Direito, ali na Rua Paraíba, aqui na Savassi. O professor Paulo Adílio, diretor, esteve aqui conosco no último programa. Sim, perfeito. Eu até tive uma reunião com ele há 2 semanas, ele veio ao programa, nós combinamos isso. Então foi uma coincidência essa participação, um depois do outro. E no dia 18, então, de setembro, às 19h30, lá no CAD, Centro de Atualização em Direito, na Savassi, na Rua Paraíba, os interessados podem entrar em contato direto com a instituição, com a pós-graduação, e vai ser um prazer receber para a gente trocar uma ideia lá sobre o tema. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Os dois, mas muito obrigado mesmo. Obrigado. Pessoal, chegamos ao final do nosso Justiça às Claras. Até o próximo programa. Obrigado a todos.